Oi, minha gente bonita, tudo bem? Seguindo a nossa disciplina de direito tributário, hoje eu quero falar para vocês sobre as fontes do direito tributário, né? Vamos começar falando de fontes, depois a gente vai falar de princípios e assim a gente vai seguindo. Se você estiver com o seu Código Tributário Nacional, o seu CTN aberto, eu quero que você olhe lá no artigo 96, que ele vai estar lá assim, ó. Lá, quando ele fala das normas gerais, do direito tributário, da legislação, né, as disposições gerais, ele vai dizer, artigo 96, a expressão legislação tributária compreende as leis, os tratados, as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem no todo ou em parte sobre tributos e relações jurídicas a estes pertinentes. Isso tudo compreende as fontes do direito tributário. Isso faz com que toda a legislação, toda a norma tributária seja compreendida como emanada dessas fontes, tá? Por isso que é importante você saber da onde surge a fonte, da onde surge a norma tributária. Então vamos começar com as fontes formais. Se você pensar um pouco, as fontes formais, elas são chamadas de formas de expressão do direito, tá? Por quê? Porque elas significam a exteriorização desse direito, a corporificação desses atos normativos, através dos quais o direito cria corpo e nasce para o mundo jurídico. São as fontes formais que gestam o direito tributário, tá? Por isso, esse artigo 96, ele já contempla todas essas fontes. As fontes primárias, ou seja, as principais, são as leis, os tratados, as convenções internacionais, os decretos, tendo em vista que essas demais normas, elas são elencadas no artigo 100 do Código Tributário Nacional. Se você estiver com o seu CTN aberto, você vai ler comigo lá. Artigo 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais dos decretos. 2 pontos. Inciso 1. Os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas. Inciso 2. As decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa a que a lei atribua eficácia normativa. Inciso 3. As práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas. Inciso 4. Os convênios que entre si celebram a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, tá? Esse é o artigo 100 que vai dizer lá para você quais são as normas elencadas dentro das fontes principais do direito tributário. A primeira fonte primária do direito tributário é a Constituição. A Constituição, ela é a nossa norma pátria de maior grau de importância, porque ela contempla toda a principiologia básico-normativa dos tributos. O Sistema Tributário Nacional, ele está contemplado no título 6 do capítulo 1, né, da Constituição. E ela vai tratar dos princípios gerais que a gente vai ver, né, um pouquinho mais à frente, que é limitação do poder tributar, imposto da União, imposto dos estados, Distrito Federal, imposto dos municípios, a repartição das receitas tributárias. Ou seja, é a Constituição que trata da estrutura do nosso sistema tributário. Depois, as pormenoridades vão ser discutidas dentro dos próprios estados, dentro dos próprios municípios e tudo mais. Mas a estrutura de como se divide o nosso sistema tributário está na Constituição. Por isso, ela é a nossa primeira fonte formal, ela é a fonte formal principal do nosso sistema, tá? E, como diz Paulo de Barros Carvalho,
a Constituição é um instrumento primeiro e soberano que se sobrepõe aos demais veículos introdutórios de normas. Todos os demais veículos de normas, todas as demais formas de normatização estão abaixo da Constituição. Mas agora veja você que a Constituição, deixa eu desligar meu celular, que a Constituição, mesmo sendo a responsável por implementar, ou seja, por pensar, né, por estruturar todo o sistema tributário fundamental, ela não cria tributos. Ela estrutura, mas ela não cria. A competência tributária, ou seja, o direito de criar tributo, ela diz, né, ela esgota-se ali, tá? Então, a Constituição, ela normatiza quem pode criar o tributo, mas ela não cria tributo. Ou seja, a competência, né, tributária, quem vai criar, essa é uma prerrogativa que não é da Constituição, ela é do Legislativo. Então, a competência para criar um tributo é do sistema legislativo. A Constituição só normatiza a estrutura, diz quem é que pode criar, de que forma e qual vai ser a divisão desse erário, tá? Depois, nossa próxima fonte de direito tributário, né, vai ser as emendas constitucionais, que estão acopladas na Constituição. Por quê? A Constituição, ela tem que refletir uma realidade social, ou seja, tudo que acontece de mudança social tem que estar refletido na Constituição, por isso ela não é imutável, por isso ela não é, né, exceto as cláusulas pétreas e tudo mais, ela não é imutável, ela tem algumas mudanças que vão ser mudanças que vêm de acordo com a evolução do próprio tempo, com a evolução da própria sociedade. Isso faz com que as emendas constitucionais, ou seja, aquelas normas que vêm editar a Constituição, elas também sejam uma fonte do direito tributário, tá? Porque a Constituição, por ser uma lei fundamental, ela é estável, tá? Só que ela é mutável. Por isso a gente tem as formas de votação, a gente tem as formas também previstas dentro da própria Constituição de como é que se vai alterar, qual é o processo, o procedimento para alterar qualquer norma constitucional. O próximo item do nosso sistema de fontes tributárias são as leis complementares. Por quê? A estrutura, né, a reestruturação do sistema tributário nacional foi através da emenda número 18 de 1965, ou seja, a gente já pôde contar com uma profunda mudança no sistema tributário através de uma emenda constitucional, porque ela incorpora na técnica legislativa, né, a figura jurídico-constitucional do que é a lei complementar. Faz com que a lei complementar, que o próprio nome já responde à dúvida do que ela serve, né, ela é incorporada pela norma ou ela preenche alguma lacuna que aquela norma prevê, né? Ela é um desdobramento da própria norma. Por quê? A própria Constituição estabelece algumas atribuições, né, que vão ser objeto e que vão ter uma delimitação através da lei complementar. Por isso a lei complementar também é fonte primária do direito tributário. Depois, no nosso seguinte item das fontes do direito tributário, a gente tem os tratados e as convenções internacionais. O que significa isso? São atos externos, né? São atos praticados dentro de convenções por órgãos externos ou por reuniões de países, né? De uma gama de países, e eles assinam esses tratados, assinam essas convenções, e aí os diplomatas, o presidente, quando ele assina, ele traz para dentro do Brasil
esse tratado, essa convenção, e esse tratado, uma vez, né, ratificado, uma vez referendado pelo Congresso Nacional, ele produz efeitos na ordem interna, ou seja, ele vai ter que ser observado também como uma norma, como se fosse uma norma aprovada dentro do Brasil. Ele vale de igual forma, do mesmo modo que valem as normas internas, né, as normas aprovadas internamente. Por isso que são normas que têm um aperfeiçoamento, né? Elas são tratadas e são assinadas externamente, mas para ela se aperfeiçoar, para ela ter eficácia e vigência dentro do Brasil, ela precisa ser referendada pelo Congresso Nacional, tá? Depois, a nossa próxima fonte são as leis ordinárias, que também é uma fonte do direito por excelência, não só em matéria tributária, mas na nossa matéria tributária também a lei ordinária é uma fonte primária do nosso sistema tributário nacional. As leis delegadas são o nosso próximo item de fonte primária tributária. A lei delegada, ela é um ato normativo oriundo do Poder Executivo, ou seja, o presidente da República elabora essa lei delegada e após o deferimento desse pedido de delegação formulado ao Congresso Nacional, ou seja, o presidente envia esse pedido de deferimento ao Congresso Nacional e o Congresso Nacional vai, mediante uma resolução, conferir ou não essa lei delegada, tá? Só que o objeto da lei delegada, ele não é irrestrito. Ele não pode envolver alguns atos, por exemplo, os atos que são de competência exclusiva do Congresso Nacional, os atos que são de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, certo? Então, são algumas matérias que são as matérias próprias da Presidência da República que podem ser editadas por lei delegada, tá? Mas ela tem validade e é fonte de norma igualmente às outras. Agora, a medida provisória também é uma fonte do direito tributário e ela tem também o seu formato de acontecer. Se você tiver com a sua Constituição aberta, olhe lá no artigo 62. Ele vai dizer o seguinte: em caso de relevância e urgência, em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional, que, estando em recesso, será convocado extraordinariamente para se reunir no prazo de 5 dias, tá? A medida provisória, ela não se mostra, ela não é um instrumento hábil e legal a criação ou majoração de tributos, mas ela tem algumas prerrogativas, né? Por exemplo, a medida provisória vai ser usada para quê? Para a criação de imposto extraordinário de guerra, se houver guerra, para a instituição de empréstimo compulsório de emergência, em quais situações? Guerra, iminência de guerra e calamidade pública, tá? Então, essas medidas, né, essa medida provisória que vai criar esse empréstimo compulsório ou esse imposto extraordinário de guerra, ela realmente ela é só numa situação de calamidade, ela é uma situação de completamente fora do que é o previsto dentro do sistema tributário federal, né, nacional, previsto na Constituição. Por quê? Porque você tem segurança jurídica quando você tem um corpo de normas que estabelecem quem pode, de que forma e como é que se vai votar a criação de um tributo. Então, o Estado brasileiro, ele não tem ilimitadamente ou irrestritamente o poder de criar novos tributos. É por isso que o sistema tributário nacional está previsto na Constituição e ele é bem redondinho, bem amarradinho. Porque a medida provisória, ela até pode
instituir um tributo novo, mas é só nesses casos assim, é só se tiver uma guerra, a iminência de uma guerra, uma calamidade pública de monta muito grande para justificar a cobrança de um novo tributo, né? Senão, não pode. Nosso próximo item das formas primárias de fonte tributária, né, são as resoluções. O que é uma resolução? Ela é a deliberação tomada por uma das câmaras do Poder Legislativo ou pelo próprio Congresso Nacional. O que quer dizer isso? Que em matéria tributária, quer dizer muitas coisas, mas em matéria tributária, a Constituição Federal prevê que a expedição de resolução do Senado Federal, nas hipóteses previstas no artigo 155, pode ser através de resolução. O que eu posso dizer sobre isso? A finalidade da resolução, ela é um ato político, né? Porque se ela é do próprio legislativo, ela é uma resolução do Poder Legislativo, do Congresso Nacional, ela é um ato político, tá? O que ela vai fazer? Ela vai dar um referendo a alguma nomeação, ele vai dar um referendo a alguma coisa. Ela pode também ser um ato deliberativo, ou seja, essa resolução pode fazer a fixação de alíquotas, por exemplo. Já tem um tributo criado, já está votado, está bonitinho e precisa de fixar uma alíquota, precisa modificar uma alíquota. Pode ser por resolução, tá? Tudo isso é ato legislativo. Lembra lá que a gente viu já no início da nossa aula que a Constituição, ela prevê qual é o sistema, qual é o fluxo de trabalho para se instituir novos tributos, mas ela não cria tributo. Quem cria tributo é o Poder Legislativo, através de resoluções. E vamos ver o nosso próximo item também. O Poder Executivo pode criar decretos, tá? O Poder Legislativo cria tributo, o Poder Executivo cria decretos. E qual a finalidade desses decretos, tá? Esse decreto do Poder Executivo, ele vai regulamentar a lei. Ele vai fixar pontos primários, básicos, relativos ao assunto sobre o qual ele trata, ou seja, ele só trata do detalhamento de alguma coisa que foi criada por uma resolução, por uma lei complementar, sabe? O decreto, ele só regulamenta, ele só implementa alguma coisinha, mas todo o desenho do que é o tributo, do que é a cobrança dele, já foi desenhado nas leis, na legislação que está acima dele, tá? Que está nos poderes legislativos e nos poderes da Constituição, tá bom? As fontes primárias do direito tributário são essas. Tchau, tchau!